E a doutrina da adoção? A doutrina da adoção está dentro da doutrina da salvação. Quando recebemos a regeneração, que a Bíblia também chama de novo nascimento, passamos a fazer parte da família de Deus. Mas o que ganhamos com isso? O que a Bíblia ensina? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. Seja muito bem-vindo, eu sou o Pastor Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma ministração de aula. E como sempre fazemos, vamos começar com uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho me colocar diante da Tua presença, pedindo a iluminação do Teu Espírito Santo, para que eu possa compreender as verdades da Tua palavra e ao mesmo tempo ensiná-las. Permite, Senhor querido, que aqueles que estão assistindo possam também compreender e que possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que vamos aprender aqui hoje. Que o Senhor possa nos dar uma aula edificante. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever. Basta que você clique aqui, inscrever-se, depois você marca todas as notificações. Quero também convidar a você a ser membro do canal. Quando você clica aqui no Seja Membro, você tem um vídeo, e aí talvez você pergunte, qual benefício eu tenho quando eu assino o Seja Membro? Você tem vídeos antecipados. O que isso significa? Muitas vezes você vai ver no canal, no vídeo escrito assim, prioridade para membros. Aquele que assina aqui tem essa prioridade. Então o vídeo é lançado no canal, primeiro os membros têm ele para poder assistir, depois é liberado para o canal completamente. Tem um valor pequeno de investimento, aonde você semeia no meu Ministério de Ensino, e a qualquer momento você pode cancelar. Também quero convidar você a dar um like no vídeo, você vai compartilhar, você vai deixar aí também o seu comentário. E se você descer aqui na descrição, você pode clicar aqui, tem sempre livros que eu recomendo. Também convido você a participar do meu canal no Telegram, porque muitas vezes tem informações lá que não estão aqui no canal. Então, o meu muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Então, você pode ser um instrumento para que outras pessoas possam ter aí acesso também ao canal, através de você compartilhar, mas não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, fazer o seu comentário, é muito importante a sua participação. Antes de falarmos sobre a lição de hoje, o trimestre que estamos aí estudando, que é o primeiro trimestre, eu queria falar sobre o próximo trimestre, que é o segundo trimestre de 2026, lições bíblicas CPAD Jovens, que já está disponível as revistas, e eu vou deixar também na descrição para você, caso você queira adquirir. Entre a verdade e o engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. Esse trimestre não é só para os jovens, é importantíssimo para os adultos, para entendermos o que estamos enfrentando na atualidade. E eu disse isso também para os adultos. E temos aí temáticas como o que é uma ideologia, a falácia do materialismo histórico. Tudo isso aqui, muitas vezes, é ensinado dentro de faculdades, dentro de escolas. Então, nós precisamos aprender para podermos defender a nossa fé e não ser enredado por esses falsos ensinamentos. A falácia do relativismo ético-moral, a falácia da ideologia de gênero, da teologia progressista, do humanismo, da teoria darwiniana, né? A evolução nesse caso, do pragmatismo, do ateísmo, da teoria do deísmo, da teologia da prosperidade. A Bíblia fala sobre prosperidade, fala, mas o que a Bíblia fala e não o que falam aí dizendo que a Bíblia fala. E também do triunfalismo, o crente sempre sendo vencedor o tempo inteiro, não tem problema, não tem dificuldade. Não é um triunfalismo. E o discernimento do cristão. Então, que venhamos aguardar esse novo trimestre, porque vai ser edificante. E aí eu aviso a vocês também para poder assistir as lições dos adultos, porque tem lições importantes na vida de Abraão, Isaac e Jacó. Eu estou tentando construir em você o hábito de estudar a palavra como um todo, e ter a oportunidade de assistir não só as lições de jovens, mas também as lições de adultos, para você poder crescer na graça e no conhecimento. Não se limite apenas ao público que você dá aula ou à faixa etária que você pertence. Persista, você estará crescendo na graça e no conhecimento. Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. E aí nós temos lições como Abraão, seu chamado e a jornada de fé, a fé de Abraão nas promessas de Deus, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Olha aí, você não é impaciente às vezes esperando o cumprimento da promessa? Eu
Olha aí, lições. A confirmação de uma promessa, o juízo contra Sodoma e Gomorra. Deus é o Deus que tem paciência, mas é o Deus que também traz juízo. O nascimento de Isaac, uma prova de fé, a entrega de Isaac, Isaac herdeiro da promessa, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Olha aí, muitas vezes a rivalidade nos nossos dias. Lá no tempo de Jacó e Esaú já acontecia isso. A experiência transformadora de Jacó, Jacó, o enganador, de enganador a homem de honra. Deus transforma o homem, o caráter dele, a reconciliação de Jacó com Esaú e o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. É importante, tá bom? Então vamos dar prosseguimento aí, o plano perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. E a lição de hoje é a adoção, entrando na família de Deus. Como é que eu entro na família de Deus? Lição de número 11, ministrada no dia 15 de março de 2023. Março é o meu mês, eu inauguro o mês no dia 1º com meu aniversário. Agradeço mais uma vez a você que deixou aí a felicitação pela passagem do meu aniversário. Então vamos lá, texto principal. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8, versículo 15, nesse caso. Resumo da lição: em Cristo fomos feitos filhos por meio da adoção, guiados pelo Espírito e co-herdeiros de uma herança gloriosa. Eu estou o tempo todo falando para vocês sobre a necessidade de estudar a lição de forma conjunta, e eu quero dizer para vocês que na lição 11 também dos adultos está tratando do Pai e o Espírito. Na verdade, eu vou deixá-la como recomendação, porque ela está tratando de adoção também. Então estamos tratando aqui na lição 11 de jovens sobre adoção, estamos tratando na lição 11 de adultos sobre adoção, só que com uma perspectiva diferente. Então assista também as lições de adultos desse trimestre, principalmente aí dessa feita, a lição de número 11, que eu vou deixar de recomendação no final. Em Cristo fomos feitos filhos de Deus por meio da adoção, guiados pelo Espírito e co-herdeiros de uma herança gloriosa. Vamos para o nosso texto bíblico, Romanos 8, 12 a 17. Quais são os objetivos da lição? Toda lição tem objetivos a alcançar. Esses são os objetivos. Apresentar o que é a doutrina bíblica da adoção. Alguém pode dizer, o que é isso? Vamos aprender hoje. Explanar a respeito da adoção mediante o Espírito. E explicar acerca da adoção como realidade presente e futura. Introdução. Jovens, imagine que você cresceu órfão, sem pai, sem lar, sem herança. De repente um rei rico e poderoso te encontra, te abraça e diz, você é meu filho. Minha casa é sua casa, meus bens são seus bens. Isso não é uma fantasia, é a realidade de todo crente em Cristo. Por causa do que Cristo fez, eu e você temos uma herança. A salvação não nos deixou como servos resgatados, mas nos colocou na mesa da família celestial. Nós servimos a Deus, mas nós somos filhos de Deus. Hoje vamos entender, você não é apenas perdoado, é filho adotivo de Deus, do Deus Altíssimo, com o direito de chamar o Criador do Universo de Abba Pai. Número 1, o que é a doutrina bíblica da adoção? Ponto 1, a adoção como um ato de graça. É um favor imerecido. Nem eu, nem você merecíamos. A adoção é um ato espiritual realizado exclusivamente pela graça de Deus, por meio do qual ele inclui o salvo em sua família espiritual. Então nós passamos a estar como filhos por causa de Cristo. Essa palavra originada da linguagem jurídica aponta para os direitos, privilégios e responsabilidades concedidos àqueles que passam a fazer parte da família de Deus. Então nós temos várias coisas aqui. Nós temos direito, nós temos privilégios, mas nós também temos responsabilidade. O grande problema é que muitos de nós queremos fugir da responsabilidade. Nós queremos o nosso direito, mas nós não queremos ter responsabilidade. Então nós temos direitos e privilégios, mas temos também responsabilidade. Significa que fomos inseridos em uma nova realidade quando passamos a ter um relacionamento verdadeiro com o Pai por meio de Cristo na força do Espírito Santo. Então a Trindade está aqui agindo, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse sentido, o contexto de Romanos 8 expressa o caráter familiar da expressão adoção, no relacionamento entre Deus e os que creem. Romanos 8, versículo 15 a 17. A palavra usada por Paulo em Efésios 1,5 é iotesia, que literalmente significa colocação como filho.
No contexto jurídico romano, a adoção não era um ato emocional, mas legal e irrevogável. O adotado recebia nome, herança e direitos plenos da família. Paulo usa essa imagem para mostrar que nossa entrada na família de Deus não é simbólica, mas oficial e definitiva. A pessoa passava a fazer parte daquela família, inclusive usando o sobrenome da família. Então nós pertencemos à família de Deus. Temos Deus como nosso Pai. Fomos aceitos como filhos adotivos por causa do que Cristo fez. E ainda recebemos uma herança. Temos direito dessa herança? Sim. Por nossos méritos, não. O direito é por causa do que Cristo conquistou. E quando eu me uno a Cristo, eu passo a ter direito a essa herança. Efésios 1:5 afirma que fomos predestinados para a adoção de filhos por Jesus Cristo. Ou seja, a adoção é parte do plano eterno de Deus, não um acidente histórico. O que é predestinação na nossa visão teológica, dentro da teologia pentecostal? Predestinação fala daquele propósito para o qual Deus nos salvou. Então é importante. Eleição é fomos eleitos em Cristo. Não eu, uma pessoa, mas um povo eleito em Cristo, a igreja. E a predestinação é o propósito para o qual esse povo foi eleito. Então Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida também. O jovem cristão precisa entender isso. Ela não depende de mérito, linhagem ou desempenho, mas somente da graça soberana que nos transfere do reino das trevas para a família da luz. É importante eu compreender isso. Não é porque eu sou um homem que ora, um jovem que ora, um jovem que está em todos os compromissos que pode no templo. Não é por isso, é pela graça de Deus. Eu e você estamos na família de Deus pela graça de Deus. Não tem nada a ver com nossos méritos. Romanos 8:15-17 apresenta essa adoção dentro de um contexto familiar, não apenas legal. Assim não se trata apenas de status jurídico, mas de relacionamento real. Então não é só aquela questão, eu sou filho de Deus, mas cadê o relacionamento? Aonde está? Quantos filhos tem por aí que são filhos daquele pai, daquela mãe, mas não tem um bom relacionamento com seu pai, com a sua mãe? Deus quer de nós um relacionamento diário. Precisamos compreender isso também. O jovem cristão precisa compreender isso também. Para o jovem cristão, isso significa que sua identidade não está nas circunstâncias familiares ou sociais, mas na decisão graciosa de Deus de recebê-lo como filho. Assim como um adulto é filho, um ancião é filho, o jovem cristão também é filho de Deus. Lição bíblica desse ponto. Como é que nós resumimos o que foi tratado aqui? A adoção é um ato gracioso de Deus, ou seja, não temos méritos nisso, que nos concede posição legal e relacionamento real como filhos. Então nós temos uma posição legal, tá? Não há nada ilegal nisso, é legal. Nós recebemos essa posição por causa de Cristo e, junto disso, nós temos relacionamento com Deus, porque nós somos filhos de Deus. 2, tornando-nos filhos. Então vamos lá. Embora criados por Deus para um relacionamento com Ele, o ser humano perdeu esse direito por causa do pecado. Então, nós, por criação, somos criaturas, mas nós não somos filhos de Deus. Para ser filho, é preciso aceitar Jesus. A restauração desse convívio só se torna possível pela graça mediante a fé. Está em João capítulo 1, versículo 12. O Espírito Santo nos conduz a essa nova condição de filhos de Deus, testificando em nosso interior essa verdade gloriosa. Romanos 8:16. Por meio da obra do Calvário, temos acesso a Deus e podemos chamá-lo de Pai em oração, como Jesus nos ensinou, Pai Nosso. Mateus 6:9. Perceba que em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nosso relacionamento com Deus assume a forma de uma relação familiar entre o pai e filho, em que nada é distante, frio ou mecânico. Então Deus quer um relacionamento comigo, Deus quer um relacionamento com você que está assistindo, Deus quer um relacionamento com o jovem cristão de forma geral também. Ele é o nosso pai e nós, os seus filhos. Dessa maneira, o nosso relacionamento deve ser próximo, caloroso e voluntário. Quando nós falamos de pai e filho, ou pai e filhos, ou mãe e filhos, muitas vezes tem aqueles que pensam, a mãe ama mais o filho.
um do que o outro. O pai ama mais um filho do que o outro. Pode acontecer esse erro de um pai humano acontecer isso? Ou de uma mãe acontecer isso? Até pode, tá? Pode acontecer, como possibilidade. Mas Deus, como pai e um pai perfeito, não ama mais um do que outro. O que pode acontecer tem a ver com a questão das escolhas de Deus para cada um dos seus filhos, e isso é soberania de Deus. Então, não é porque Deus ame mais, mas o propósito dele na vida daquele e na vida do outro pode ser diferente. Nós podemos interpretar isso como amor. Não, amar, ele ama a todos da mesma forma. Mas existe uma outra coisa que também pode acontecer, a questão da entrega do filho. Às vezes um filho é mais entregue, se entrega mais à vontade do pai. Então ele vai ter mais proximidade com o pai. Ela vai ter mais proximidade com o pai. E isso não é porque o pai ama mais, mas é porque ela se entrega mais. E se ela se entrega mais, ela vai desfrutar mais de benefícios, de bênçãos do Senhor também. Ela tem responsabilidade, mas ela tem privilégios e ela tem direitos. E ela passa a desfrutar mais disso, por quê? Porque ela está a cada dia mais conformada à imagem de Cristo. Ou ele está cada dia mais conformado à imagem de Cristo. Mas isso não quer dizer que Deus ame mais. João 1,12 é crucial. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então só passa a ser filho de Deus aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador. E não adianta dizer assim, não, então eu digo, eu creio em Jesus. Crer em Jesus implica em obedecer e viver em novidade de vida. Se diz que crê, se diz que ama, mas não vive em novidade de vida, então não tem novo nascimento. E se não tem novo nascimento, não tem filiação. E se não tem filiação, adoção, não tem vida eterna. Então não é filho, porque só recebe o direito da herança quem é filho. E para ser filho, precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. A palavra poder aqui é exousia. Autoridade legal, direito conferido. Antes de Cristo, a humanidade estava alienada de Deus, está em Efésios 2,12. Agora, por fé, somos reconciliados e integrados à família de Deus. Romanos 8,16 confirma que essa não é apenas uma doutrina externa. O Espírito Santo testifica internamente que somos filhos, não por sentimentos passageiros, mas por uma convicção profunda baseada na palavra e na presença dele. Assim, nossa relação com Deus não é de medo servil, mas de confiança filial. Nós lemos na palavra que somos filhos e o Espírito dentro de nós testifica essa filiação. A oração do Pai Nosso em Mateus 6,9 não é apenas um modelo, é uma revolução teológica. Judeus jamais chamavam Deus de Pai, de forma íntima. Jesus introduz Abba, termo aramaico usado por crianças pequenas, equivalente a papai. Isso não diminui a santidade de Deus, mas revela sua ternura paterna. Aqui é importante também salientar que nós temos esse privilégio de chamar Deus de pai ou de papai. Porém, nós temos que fazer isso com reverência, reconhecer quem Deus é. Não é porque eu posso chamar Deus de papai que eu vou tratá-lo de qualquer maneira e de qualquer jeito, porque ele é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Somos filhos de Deus por adoção, mas não temos méritos nisso. É Cristo quem tem todo o mérito, foi ele quem morreu, foi ele quem ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. Então nós precisamos entender isso. Para o jovem cristão, essa verdade cura sentimentos de rejeição e insegurança. Quem sabe você é um jovem que o seu pai te abandonou, né? Teve um abandono de pai, abandono de mãe, mas principalmente de pai, porque nós estamos tratando disso, e aí não consegue lidar muito bem com essa ideia de paternidade, de adoção. Por quê? Porque o seu pai terreno te deixou. Então o professor de escola bíblica precisa tratar disso e mostrar que o pai celestial ele é perfeito. O pai terreno é imperfeito, mas o pai celestial não abandona, não rejeita. O pai celestial ama e está de braços abertos, tá bom? Para o jovem, essa verdade cura sentimentos de rejeição, de insegurança. Em Cristo não somos tolerados por Deus, somos filhos amados. Então,
Por exemplo, numa casa onde tem filhos que o pai tem a falha de demonstrar mais amor por um do que outro, porque pode acontecer, humanamente falando, ele talvez ache que também Deus ama mais um do que o outro. Não, não, Deus não ama mais um do que o outro. Eu já falei que o propósito de Deus a nível do chamado é soberano, então ele chama quem quer, e aí às vezes a pessoa pode pensar, o jovem também pode pensar assim, mas por que ele pode e eu não posso? Porque Deus chamou ele para o ministério do ser pastor e não quer me chamar. Então Deus não me ama como ama ele. Não é questão de amor. É uma questão de vontade soberana de Deus. Deus já estabeleceu seu propósito. Então eu não posso fugir do propósito. Ele coloca cada um no lugar que ele quer. Não adianta, eu tenho aqui uma mão com 5 dedos. Cada dedo está numa posição diferente. Então esse aqui não pode estar insatisfeito porque não está nessa posição. Esse não pode estar insatisfeito porque não está nessa posição. Esse não pode estar insatisfeito porque não está nessa posição. E muito menos esse também. Então eu preciso o quê? Eu preciso ser grato que cada dedo está no local onde Deus quis colocar. E cada um tem a sua utilidade. Ainda que você não reconheça muito isso no dia a dia, mas é verdade, cada um tem sua utilidade. Então cada cristão tem sua utilidade. Se Deus chamasse todos como pastores, onde estariam aqueles que seriam pastoreados? Humanamente falando. Então nem todos serão pastores, nem todos serão evangelistas, nem todos serão presbíteros, nem todos serão diáconos, nem todos serão pregadores, nem todos serão cantores. Pregadores no sentido de pregar para a igreja. Anunciar o evangelho é para todos, mas pregar para a igreja é um chamado mais específico. Nem todos serão professores de escola dominical. Nem todos. Porque onde estarão os alunos? Então nós precisamos ser gratos a Deus e nos conformarmos no sentido de aceitarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso pergunte, Senhor, o que tu queres para mim? Cumpra em mim o teu propósito, como disse Maria diante do anúncio do anjo Gabriel, sobre ela ser aquela que Deus escolheu para gerar Jesus Cristo. Cumpra em mim o teu propósito. Lição bíblica desse ponto. Ser filho de Deus significa ter acesso direto, íntimo e amoroso ao Pai, não por merecimento, mas por graça em Cristo. Número 3, adoção na ordem da salvação. Além de termos sido justificados e regenerados, fomos adotados na família de Deus e passamos a fazer parte dela. Ao estudarmos a doutrina da salvação, percebemos que o ensino sobre adoção está incluído na denominada ordem da salvação. Nessa obra, Deus salva, justifica, regenera, santifica e adota o pecador. Nós não estamos colocando aqui uma ordem em si, dizendo que a justificação vem primeiro, depois vem a regeneração. Não, as coisas acontecem simultaneamente. A ideia é essa, tá? Efésios 1:5, Romanos 8, 29 e 30. Reconhecer a dimensão prática da salvação por meio da doutrina da adoção é algo profundamente edificante. Esse ensino revela que nossa comunhão com Deus é intimamente afetiva e envolve todo o nosso coração. Então, pensamentos, sentimentos e decisão. Vontade, tá? Romanos 5:5, Gálatas 4:6. A ordem da salvação, ordo salutis, é a sequência lógica das etapas da obra redentora de Deus na vida do crente, embora ocorra simultaneamente, tá aqui, tá? Simultaneamente, no momento da conversão, a adoção é distinta. Então, essa questão de descrever aqui, essa colocação de justificação aqui, ó, adoção, justifica, ó, no finalzinho aqui, ó, nessa obra Deus salva, justifica, regenera, santifica e adota o pecador, é apenas para descrever o que vai acontecendo, mas não é para dizer que a ordem é essa, tá? Só para você poder compreender. Então, acontece simultaneamente e a adoção é distinta. Justificação, mudança de status legal, de condenado a justo. Quando você aceita Jesus, tudo isso aqui acontece. Regeneração, mudança de natureza espiritual, de morto a vivo, espiritualmente falando. Adoção, mudança de relacionamento familiar, de estranho a filho. Ainda faltou aqui a santificação, que passamos a ter uma vida de santidade. Romanos 8, 29 a 30 mostra que a predestinação tem como alvo conformar-nos à imagem de seu filho para que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, a adoção tem como fim fazer-nos semelhante a Jesus. Então, qual é o propósito? Eleição. Deus escolhe um povo. Elege um povo. Em quem? Em Cristo. Para qual propósito? Fazer se parecer com Jesus.
E é interessante por quê? Porque assim como nós vamos receber a glória, nós também somos participantes do sofrimento de Cristo. E eu falei sobre isso na aula de adultos, na lição 11, que eu vou deixar de recomendação para vocês assistirem para ampliar mais esse assunto de hoje aqui. Então muitas pessoas levam para o lado pessoal. Ah, o problema é comigo. Por que só eu? Irmãos, tem a ver. A vida cristã traz isso dentro do pacote. Passar por sofrimentos, por aflições. Eu não estou falando de aflição e sofrimento de ser humano. Uma pessoa que fica doente. Tudo que o não cristão passa e que o cristão passa também tem a ver com sofrimento por ser humano. Agora, o que tem a ver com a vida cristã, o não cristão não passa. Porque ele não é cristão. Então, uma perseguição por ser cristão, o não cristão não passa. Aflições por causa das responsabilidades como cristão, o não cristão não passa. Então, isso tem a ver com a questão da vida cristã. É disso que eu estou falando. Porque às vezes a gente quer colocar tudo na conta, botar tudo junto. Não. Tem a questão de ser humano. E o pecado trouxe distorção. Nem tudo é perfeito. Eu estava falando aqui na lição de adultos, essa mesma lição 11, que hoje, dia 5 de março de 2026, que eu estou gravando essa aula para o dia 15 de março de 2026, ela é ministrada no dia 15, é claro que é na semana do dia 15 que vocês vão estar assistindo. Nesse momento que eu estou falando com vocês, a minha sogrinha mãe, que eu considero como uma mãe, chamo ela de mamãe Rosemary, apesar que a minha mãe mesmo chama-se Marina, tem 80 aninhos, assiste as aulas de adultos aqui no canal também. A minha sogrinha está internada. Minha esposa, nesse momento, está na região dos Lagos. Eu moro no Rio de Janeiro. Ela está na região dos Lagos, na cidade de Araruama. Minha sogrinha mãe está internada no hospital. São aflições. Lá com falta de ar no oxigênio, já vem com essa falta de ar durante muito tempo. E agora foi internada recentemente, desde o dia 28 de fevereiro de 2026. E está internada ainda. Hoje é dia 5, ela segue internada. E ela tem problema de coração, problema de pulmões, ela tem enfisema pulmonar, inclusive também está com pneumonia. E está lá passando por um processo, e minha esposa está lá. E aí faz revezamento. Durante o dia minha esposa fica, vem alguém para ficar de noite, da família também, e vai fazendo um revezamento. Isso é fácil? Não. Tem a ver com a questão do quê? Da nossa humanidade. E nós confiamos no Deus que pode dar saúde, curar, tirar daquele lugar. Então não podemos pensar que só porque somos filhos de Deus, não vamos passar por sofrimentos. Gálatas 4,6 reforça. E porque sois filhos, enviou Deus o vosso coração o espírito de seu filho que clama Abba Pai. A adoção é vivida diariamente na oração, na obediência e na comunhão. Então, nós precisamos mostrar que somos filhos, ou seja, vivermos como filhos através de orar, através de obedecer, através de ter comunhão. É uma realidade que transforma identidade, propósito e esperança. A minha identidade está sendo transformada? Quem sou eu? As pessoas me olham e me reconhecem como o quê? Qual é o propósito da minha vida? Viver para mim? Fazer o que eu quero? Obedecer ao Senhor. E a esperança vou partir daqui, vou para onde? A vida acaba aqui? Tem a falácia do materialismo, do humanismo, dizendo que a vida termina aqui. A vida não termina aqui, não. Essa vida aqui terrena, mas a alma e o espírito não morrem, não. Então, existe uma vida eterna. Só que nós temos que escolher aonde vamos passar ela. A eternidade, ou com Deus, comunhão com Deus, vida eterna, ou separado de Deus, condenação eterna. Morte, segunda morte que a Bíblia chama, eternamente em sofrimento. Porque se não morre, então a alma e o espírito haverá um sofrimento eterno. Mas hoje é dia de decidir estar em Cristo. Para o jovem cristão, isso significa que a sua salvação não é apenas perdão judicial, mas acolhimento amoroso. Deus nos perdoa e quer relacionamento conosco. Lição bíblica desse ponto: a adoção completa a obra da salvação ao nos inserir na família de Deus. Vamos refletir sobre esse tópico? Tenho vivido como alguém apenas perdoado ou como um filho amado e pertencente à família de Deus? Como é que eu e você estamos vivendo? Eu tenho um lançamento aqui, preste atenção nisso. Você lê as cartas de João, mas sente dificuldade para entender o que realmente está sendo ensinado?
chegou o e-book digital em PDF Panorama Bíblico da primeira, segunda e terceira carta de João, produzido pelo pastor Mário Luna, pelo Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu o que Lês? Nesta obra, você encontra informações claras sobre cada carta, o esboço completo do texto, explicação versículo por versículo, o sentido teológico, síntese do ensino e aplicação prática para a vida cristã. Um material fiel ao texto bíblico, pastoral e fácil de entender, ideal para estudo pessoal, ensino e pregação bíblica. Adquira hoje mesmo seu e-book. O link está na descrição. Centro de Ensino Bíblico. Entendes tu o que lês? Então você tem aí o e-book do panorama da primeira, segunda e terceira carta de João, e é um ensinamento importantíssimo para a vida cristã. Eles estavam enfrentando naquele tempo a rejeição da encarnação de Cristo. Os falsos mestres trabalhavam muito sobre isso. Eles também desqualificavam a questão do pecado, achavam que o pecado não tinha importância. Alguns achavam que, inclusive, tinha uma vida que estava acima de pecar. Então é tratado tudo isso, e aí faz com que aqueles que estavam ali fossem alvos de ensinamentos onde não precisava de vida de santificação, não precisava mostrar o amor cristão. Diziam que amavam a Deus, mas não amavam o irmão. Então tudo isso é tratado nesse panorama, versículo por versículo. É uma coisa assim muito importante. Então o link está na descrição, no comentário fixado, e eu recomendo que você adquira, é um pequeno investimento. Você entra no Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês, e lá tem vários materiais, entre eles o lançamento, o e-book da primeira, segunda e terceira carta de João. Vamos lá? Nesse caso aqui. 2. Adotados mediante o Espírito, meu Abba, ou seja, meu Pai. A expressão Abba, Pai, intimidade com Deus. Essa expressão que une o termo aramaico Abba e o grego Pater revela uma profunda e calorosa intimidade que temos com Deus, como nos ensina Romanos 8,15. O Espírito Santo fortalece esse relacionamento, pois ele clama em nosso coração. Abba, Pai, Gálatas 4,6. É por meio da obra do Espírito Santo em nós que somos levados a nos relacionar com Deus como Pai, vivendo em obediência voluntária a Jesus Cristo, seu Filho. Essa relação não é impessoal, mas marcada por proximidade. Tanto é que ele deu seu Espírito para morar dentro de nós. Afeto e familiaridade. No Espírito, Deus é o nosso Pai. E aqui nós podemos entender uma coisa que o jovem também precisa aprender. Quanto mais relacionamento você buscar com Deus, mais você vai se sentir na posição de filho. Então, às vezes, a falta de relacionamento nosso com Deus diariamente faz com que nós venhamos nos achar longe de Deus. Mas Deus nos possibilita um relacionamento com Ele. Afinal de contas, Ele nos deu do seu Espírito por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, o acesso está aí. Ah, mas eu tenho muita dificuldade, são muitas lutas, muitos embaraços. Precisamos buscar em Deus vencer isso. Está mais próximo dele. É importante eu e você entendermos isso. Gálatas 4,6 enfatiza que é o próprio Espírito de seu Filho que clama em nós. Ou seja, nossa oração filial é inspirada e sustentada por ele. Isso transforma a oração de um ritual religioso em um diálogo familiar. Você vai conversar com Deus. Senhor, estou aqui diante de ti, eu tenho me sentido assim, assim, assim. Não é aquela coisa mecânica, o tempo todo falando da mesma forma. Você conversa com seu pai todo dia do mesmo jeito? Quem tem um pai, né? Mas mesmo que não tenha, o jovem cristão, às vezes, pode não ter um pai porque já partiu, ou porque não foi um pai presente, abandonou. Mas vamos então mostrar o relacionamento dos colegas, vamos dizer assim, chamados, entre aspas, de amigos. Você vai falar a mesma coisa o tempo todo? Não! Então pense na oração como um diálogo familiar. É importante. E aí um diálogo familiar vai muito além do que você conversa com um amigo, um colega, né? Uma pessoa conhecida, tá? Vai muito além. E essa intimidade não leva à irreverência, mas à obediência voluntária. Você não vai falar de qualquer jeito com Deus só porque Ele é nosso Pai. Pois quem conhece o amor do Pai deseja agradá-lo. Para o jovem, isso significa que a oração não é um ritual frio, mas um diálogo com o Pai celestial.
Qual é a lição bíblica desse ponto? Chamar Deus de Abba, Pai, é viver na tensão santa entre confiança infantil e reverência filial. Então você tem uma confiança como filho, mas você também reverencia ele. Tudo capacitado pelo Espírito Santo. 2. O testemunho do Espírito Santo. O relacionamento sincero que desenvolvemos com o Pai é confirmado pelo testemunho do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que experiência gloriosa é receber o testemunho do Espírito acerca da nossa filiação divina. Ele fala dentro do nosso coração, você é filho de Deus, e confirma o que a palavra fala. No Novo Testamento, no Novo Nascimento, desculpe, algo profundamente significativo ocorre em nosso interior. Tudo muda. Somos imersos em uma nova realidade produzida pelo Espírito Santo. Uma realidade marcada pela presença de Deus, pela comunhão com Cristo e pela certeza que pertencemos à sua família. Fomos adotados por Deus de fato. Ah, mas eu não estou vendo nenhuma mudança exterior, mas você vai ver uma mudança interior. E isso vem através da transformação das suas próprias atitudes. Romanos 8,16 ensina que o Espírito testifica. O que é testificar? Testemunha juntamente com o nosso espírito. Isso indica a cooperação entre a ação divina e a consciência humana regenerada. Esse testemunho produz segurança espiritual. Não é arrogância, mas é convicção interior da filiação. Assim mesmo, quando sentimos culpa, fracasso ou solidão, o Espírito nos lembra, você é filho, o Pai não te rejeitou. Porque uma coisa é pecar, outra coisa é viver na prática do pecado. Ah, pastor, mas se o senhor ensina isso, a pessoa vai dizer assim, então eu posso pecar, eu não posso viver na prática do pecado. Se uma pessoa usa isso como desculpa para pecar, ela já está vivendo na prática do pecado. Porque ela está premeditando o pecado. Essa certeza é o fundamento da segurança espiritual genuína, diferente da presunção carnal. Para o jovem, essa verdade fortalece contra dúvidas e crises espirituais. A certeza da filiação não depende apenas de sentimentos, mas da obra contínua do Espírito. A Bíblia diz que você é filho e ponto final. Você pode até não se sentir filho, mas você é. É isso que a Bíblia diz, porque você reconheceu Cristo como Senhor e Salvador. Então não é algo do sentimento. Lição bíblica desse ponto. O Espírito Santo não apenas nos salva, ele nos assegura diariamente que somos filhos amados, independentemente das circunstâncias. 3. Uma nova identidade. Deus te dá uma nova identidade. A doutrina da adoção revela a nossa nova identidade como filhos de Deus, marcada pela presença constante do Espírito Santo em nós. Antes de Cristo, nós éramos condenados, culpados e condenados. Em Cristo, nós somos perdoados, nós somos filhos. Ele é quem nos guia na jornada da fé, consolando-nos nas batalhas diárias e confirma em nosso coração que pertencemos à família celestial, Romanos 8, 14 a 15. Por meio dele, rompemos com o espírito de escravidão e passamos a viver como filhos amados, com liberdade e confiança. Assim, nossa identidade já não está mais no mundo, mas firmada em Cristo. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Logo, por causa da obra de Jesus confirmada pelo Espírito Santo, como filhos, podemos chamar Deus de Pai, nosso que está nos céus, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Romanos 8, 14 e 15 contrasta dois espíritos. Vamos lá. Espírito de escravidão produz medo, obrigação, performance religiosa. Eu tenho que fazer, senão o que Deus vai fazer comigo? Deus vai ser um juiz carrasco. Ele vai me maltratar, ele vai me punir. Espírito de escravidão. Espírito de adoção produz liberdade, confiança e amor filial. Você se aproxima de Deus com a certeza que você é um filho. Você não faz isso de forma irreverente, eu também não, mas nós somos filhos de Deus. A nova identidade em Cristo desloca nosso centro de referência. Antes éramos definidos por conquistas, falhas, opiniões alheias ou traumas. Agora somos definidos por quem Deus diz que somos. Não é quem dizem que somos, nem o que eu penso que eu sou. É o que Deus diz quem sou. Meus filhos amados. Efésios 5:1. Essa identidade não é estática. Ela se expressa na vida prática. O que isso significa? Não é só ser filho. Há uma conduta por ser filho. Na oração, chamar Deus de Pai. Na ética, rejeitar o pecado, pois ofende o Pai. Na missão, representar a família celestial no mundo. Ou seja, você vive o Evangelho e prega o Evangelho. Lição bíblica desse ponto: sua identidade não é o que o mundo diz,
nem o que você fez. É o que Deus declarou. Meu filho, minha filha, amado ou amada em Cristo. Isso aqui é interessante. A pessoa às vezes vem de uma vida terrível, mas ele é perdoado, então ele é agora filho. Ah, mas fez um monte de coisa errada e agora tá dando uma de filhinho de Deus. Ele não tá dando uma de filhinho ou de filhinha de Deus, não. É Deus quem diz que ele é filho ou filha. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou, Romanos 8:1. Quando a mulher adúltera foi levada até Jesus, que Jesus vira para eles e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus se volta para a mulher, ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? João capítulo 8. Ela disse: ninguém, Senhor, nem eu te condeno. Só que olha o que Jesus diz, olha a condicional: vai e não peque mais. Ou seja, se você for e não viver mais na prática do pecado, não há condenação sobre você. É isso, por isso que nenhuma condenação há. Vamos refletir sobre esse tópico? Se o Espírito Santo testemunha que você é filho de Deus, então nenhuma voz, nem a sua própria, tem autoridade para dizer o contrário. Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Olha esse material que eu também preparei para você. Você lê a Bíblia, mas sente dificuldade para entender o texto com clareza e segurança? Então você precisa do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu o que Lês? Com aulas em vídeo e orientações práticas, você vai aprender a estudar a palavra com mais profundidade, fidelidade ao texto e organização. O curso é ministrado pelo pastor Mário Luna, e ao final você recebe certificado de conclusão. E ainda ganha um bônus exclusivo: um treinamento prático para usar o aplicativo My Bible, aprofundando pesquisas e comparações bíblicas, usando seu celular, tablet, notebook, computador ou na sua Smart TV. Garanta sua vaga e cresça no entendimento da palavra. O curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia tem ajudado muitas pessoas e pode ajudar você também. Nós estamos no novo ano, no início desse ano praticamente, estamos entrando aí no terceiro mês, mas estamos no início do ano, no primeiro trimestre do ano. Você pode ter a iniciativa de fazer um investimento para que você possa compreender melhor as Escrituras. Então o link está na descrição, no comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu o que Lês. Vamos para o último ponto, o último tópico da lição. Adoção como realidade presente e futura. Você é filho agora. E o que acontece no futuro? Vamos lá? A realidade presente da adoção. A salvação em Cristo não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade presente a ser vivida com fé e identidade. Você, Ana, não, eu vou viver como filho de Deus na eternidade. Não, você vai viver como filho de Deus aqui agora. Que identidade é essa? A identidade de filhos de Deus que a Bíblia nos convida a assumir, estabelecida no próprio Deus, segundo a sua soberana vontade por meio de Cristo. Efésios 1:5. Não tem essas pessoas mais conhecidas? E alguém diz: olha, ele é filho de fulano, ele é filho de fulana. Eu e você vão dizer: é filho de Deus. Agora, como é que vão poder reconhecer eu e você como filhos de Deus, como servos de Deus, se a nossa conduta é totalmente incompatível a isso? Essa nova condição nos foi concedida como expressão do imenso amor de Deus. 1 João 3:1. Ele é o nosso Pai e nós somos seus filhos. Que realidade gloriosa e que significado especial essa verdade tem para quem foi abandonado pelos pais, olha aí, sofreu injustiça e vive conflitos familiares na relação entre pais e filhos. Tem muitos filhos aí órfãos, e às vezes de pai vivo, de mãe viva, tá? Hoje é o dia de afirmar com fé: somos filhos de Deus. 1 João 3:1 exclama: vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. A palavra vede, idete, é um imperativo. Olhem, contemplem, maravilhem-se. A adoção não é uma doutrina abstrata, mas uma realidade a ser vivida diariamente. Isso significa orar com confiança sabendo que o Pai ouve, tomar decisões com coragem sabendo que ele guia, enfrentar lutas com esperança sabendo que ele consola, rejeitar o pecado com firmeza sabendo que ele é santo. Às vezes o jovem passa por um momento de revolta porque se sentiu abandonado pelo pai, pela mãe. E às vezes é órfão de pais vivos, como foi dito, mas às vezes o pai também faleceu antes dele nascer ou durante um tempo de vida dele ou dela. E aí se sente revoltado. Nós temos um pai. O nosso pai é Deus.
Ele cuida de nós. Nós fazemos parte da família dele. E nós temos os nossos irmãos em Cristo. Talvez você possa dizer, eu me sinto sozinho na terra. Eu não tenho ninguém praticamente da família, mas você tem a família de Deus. Você pertence a uma família, espiritualmente falando. Existe a família terrestre, mas existe a família celeste. Você faz parte da família celeste. Nada pode fazer com que você saia, a não ser que você abandone a sua fé. Abra a mão da salvação, só isso pode acontecer. Mas você tem uma família e uma garantia, nada muda isso. Nada. Somos filhos de Deus. Para jovens que enfrentam crises familiares, rejeição ou solidão, essa verdade é terapêutica e transformadora. Há um pai que nunca falha, nunca abandona, nunca se envergonha de seus filhos. Nunca fica criticando, mostrando os defeitos apenas. Não tem. O nosso pai não é assim. A adoção presente nos dá dignidade inabalável, mesmo em meio à dor. Então, aonde encontramos refúgio? No amor do pai. Às vezes falta refúgio no amor humano. O amor de um pai terreno, às vezes, ele não cumpre aquilo que deveria. Mas você tem o amor do pai. Então, professor, você que está aqui assistindo essa aula, você que vai ministrar a aula, professor ou professora, leve isso para que o jovem compreenda. E se você está aqui também assistindo, teve algum problema em relação a pai, a mãe, entenda, nós temos um pai fiel. Lição bíblica desse ponto. Ser filho de Deus hoje é viver com a segurança de que você pertence a uma família eterna, onde o amor do pai é seu alicerce inabalável. 2. A esperança futura da adoção. Além da realidade presente, nós já falamos do presente, agora vamos falar do futuro. A adoção em Cristo também possui uma dimensão futura. Essa plenitude ocorrerá quando o nosso corpo for completamente redimido. Tá? Romanos 8, 23. Essa adoção futura é a base da esperança que sustenta a nossa fé hoje. Ela fortalece nosso coração e nos impulsiona a enfrentar os infortúnios da vida sem perder a capacidade de nos alegrar em Deus. Tem muitas situações difíceis, como eu contei agora há pouco aqui. Acontecendo na minha própria família. Mas nós não podemos perder a alegria em Deus. A despeito das circunstâncias que nos cercam, não perdemos de vista que somos filhos de Deus. E cremos que em breve estaremos plenamente manifestados como tais, como um corpo glorificado. Essa é a esperança cristã. Na glorificação, o pecado não faz mais parte da nossa natureza. Nós não teremos mais o pecado. E teremos a vida eterna, sem uma vida de pecado. Não vai haver mais a possibilidade de eu pecar, de você pecar. No tempo de João, quando ele escreve as epístolas, eles estão começando a defender o gnosticismo, está começando a se levantar. E eles tinham algumas linhas de pensamento, e entre elas que eles, através da gnosis, que era um conhecimento elevado, eles estavam livres do pecado. Isso era um engano. Outros achavam, aí já era uma outra linha dentro do gnosticismo, que já que o corpo é mau e a alma é boa, e o corpo é a prisão da alma, eles diziam que podiam fazer o que quisessem com o corpo. Só que a Bíblia manda nós preservarmos o nosso corpo, ter o nosso corpo em santificação. Então que tenhamos a esperança da vida eterna. Tá? Romanos 8, 23 fala da redenção do nosso corpo, como a consumação da adoção. Atualmente somos filhos, mas ainda vivemos em corpos sujeitos à doença, a envelhecimento e à morte. Isso por causa do pecado, tá? Vestígios da queda. A adoção futura será a manifestação pública e completa do que já somos espiritualmente. Então vamos ser como um todo. Espiritualmente já somos, mas como um todo ainda não. Paulo chama isso de herança. Romanos 8, 17. E glorificação. Então, por exemplo, a minha sogrinha mãe tá com problema de coração, problema de pulmões. Tem um rim que já não funciona mais, só um funciona. Na eternidade não vai haver nenhum problema disso. Teremos um corpo glorificado. Ah, irmãos, Deus é tremendo. Aleluia. Essa esperança não é fuga do mundo, mas motivação para perseverar. Sabemos que o sofrimento atual é temporário, mas a glória futura é eterna, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. E isso me deu aqui... Deixa eu colocar um texto aqui que eu não preparei, mas eu quero colocar. Está na lição de adultos, eu quero trazer para vocês também. Romanos 8, 18, muito conhecido. Olha aqui, ó.
Olha o que Paulo diz sobre os sofrimentos do presente e a glória futura. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando nós recebermos o corpo glorificado, tudo isso será passado. Nós não vamos mais nos lembrar, não vamos ter mais vestígios da vida pecaminosa. Então não abra mão. Vamos em frente em nome de Jesus. Quando Cristo voltar, seremos apresentados diante do universo como filhos de Deus, com corpos semelhantes ao seu corpo glorioso, parecido com o corpo de Cristo, do mesmo jeito, quando ele ressuscitou. Até lá, e uma coisa interessante, alguém pergunta, vamos lembrar um dos outros, quando Cristo ressuscitou, ele lembrou dos discípulos? Ele tinha passado pela morte. Ele lembrou dos discípulos? Sabia quem os discípulos eram? Olha que coisa tremenda. Mas ele tinha um corpo ressurreto. Ele já não tinha pecado quando era homem. Quando estava apenas ele estava na humanidade, antes de ressuscitar, porque é o Deus homem. Então, Deus e homem, encarnação, o divino e o humano. Mas ele já não tinha pecado, tá? Só que nós teremos um corpo como ele, depois que ressuscitou. Um corpo glorificado. Então isso é maravilhoso. Porque diferente dele, nós somos pecadores. Perdoados, mas somos. Mas teremos um corpo parecido com o de Cristo. Glorioso. Coisa linda. Mas enquanto isso não acontece, o que vamos fazer? Até lá vivemos como embaixadores da família celestial, chamando pessoas para fazer parte da família. Isso chama-se evangelização. Aguardando o dia em que toda lágrima será enxugada. Apocalipse 21, 4. E Deus enxugará do seu rosto toda lágrima. E não haverá mais dor, nem clamor, nem morte, porque as primeiras coisas são passadas. É um resumo aqui de Apocalipse 21, 4. Lição bíblica desse ponto: a adoção será plenamente manifestada na glorificação futura. E 3, co-herdeiros com Cristo. Sofrimento presente e glória futura. Não tinha como não deixar de falar sobre o sofrimento presente. Ser co-herdeiro de Cristo é um privilégio que só a maravilhosa realidade espiritual da adoção pode fazer. É uma verdade especial que, quando compreendida e vivida, altera profundamente a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Como co-herdeiros de Cristo, herdamos o padecimento, aí é que está, resultante de sermos seguidores de Jesus. Porque se perseguiram a ele, vão perseguir a nós também. Jesus ensinou isso. Pois o caminho da fé cristã não é sempre confortável no tempo presente. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Mas também é certo que herdaremos a glorificação final, como aconteceu com Jesus ressurreto. Assim podemos rogar ao Pai como Jesus fez: venha o teu reino. Mateus 6,10. Romanos 8,17 une dois elementos inseparáveis. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Vida cristã sem padecimento não é vida cristã. Não é você procurar a dor, o sofrimento, mas ele vai fazer parte da vida cristã. A expressão co-herdeiro com Cristo significa que participamos da mesma herança que ele, não como donos, mas como irmãos unidos a ele. Mas há uma condição: se com ele padecemos, isso não é salvação por obras. Você não é salvo pelo que você faz, pelo que eu faço. Somos salvos pelo que Cristo fez. Mas identificação com Cristo. O que é uma identificação? Me parecer com Cristo. E esse me parecer com Cristo tem a ver com o sofrimento que ele passou também. Não no sentido de ir para uma cruz. Se alguém morreu, e muitos morreram por causa de Cristo, eles não estavam morrendo para levar salvação para alguém. Eles estavam morrendo por amor a Cristo. Quando Jesus fala em Marcos 8,34, se alguém quiser ser meu discípulo, aí ele dá as condições: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, cruz é símbolo de maldição. Era maldito quem morresse na cruz. Então há uma rejeição. A cruz vai falar do sofrimento por causa de ser cristão. É carregar um atestado de óbito, não viver mais para esse mundo, mas ser rejeitado. O mundo acaba rejeitando. Por quê? Porque você não anda em trevas, você anda na luz. E quem anda na luz acaba sendo rejeitado, certo? O sofrimento não é punição, é participação na missão de Cristo no mundo caído. É a promessa clara: assim como Cristo foi glorificado após a cruz, nós também seremos. Por isso,
clamamos, venha o teu reino, não apenas como petição, mas como esperança ativa. Um dia o reino de Deus estará presente para sempre. Ele está presente, mas não em plenitude. De que a família de Deus será plenamente restaurada. Lição bíblica desse ponto. Ser co-herdeiro com Cristo significa compartilhar sua missão hoje e sua glória amanhã. Isso nos dá sentido até o sofrimento mais profundo. Porque quando você pensa que haverá um tempo de glória e nunca mais voltará um tempo de dor, isso acaba dando sentido até o sofrimento que você vai passando. É por isso que os discípulos, lá em Atos dos Apóstolos, acabaram de apanhar e estavam se regozijando por ter sofrido por amor a Cristo. Serem dignos de padecer por causa de Cristo. O próprio Cristo fala sobre isso em Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12. Que eles deveriam se alegrar. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Olha que coisa tremenda. Por quê? Porque estavam se identificando com Cristo. Vamos refletir sobre esse tópico? Se você é filho de Deus agora e será manifesto como tal para sempre, então nada neste mundo pode roubar sua identidade ou sua esperança. Nada pode roubar nossa identidade e nossa esperança. Preste atenção nesse material que eu preparei de apoio aqui da EBD Comentado Online, edição Jovens. Professor da Escola Bíblica Dominical para Jovens. Se você quer preparar aulas para jovens com clareza bíblica, profundidade e aplicações relevantes para a realidade atual, conheça o material de apoio da EBD Comentado Online, Lições Bíblicas CPAD Jovens. Esse material é disponibilizado pelo Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês e reúne todo o conteúdo do primeiro trimestre de 2026. Você recebe comentários em PDF para imprimir, slides em PowerPoints, editáveis e em PDF. Os mesmos usados no programa EBD Comentada Online apresentado pelo pastor Mário Luna. E ainda, você garante no final do trimestre um certificado de participação. E tem mais, pagamento único e as lições são liberadas semanalmente, sempre no domingo anterior à aula. Garanta hoje mesmo seu material de apoio para as lições bíblicas CPAD de jovem. O link está na descrição aí, Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês. Nesse caso, lá vai ter o material e você pode adquirir. Lembrando a você que o material do segundo trimestre de 2026, Lições Bíblicas CPAD Jovens, também em breve vai estar lá. Quem sabe até mesmo quando você estiver assistindo esta aula, já esteja disponível lá para você adquirir para o próximo trimestre nesse caso. Conclusão. Em Cristo você não é órfão espiritual. Você foi escolhido, amado e oficialmente inserido na família de Deus. Sua identidade não é definida pelo passado, pelas falhas ou pelas rejeições humanas. Você é filho do Pai Celestial. Viva com segurança, confiança e responsabilidade, honrando o nome da família a qual agora pertence. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição, penúltima lição do trimestre, Perseverando na Salvação. Lição de número 12, que será ministrada no dia 22 de março de 2026. Bom, eu quero agradecer você que ficou até aqui nesse momento. Também quero falar a você, se você desejar colaborar com essa obra, semear no meu ministério, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e fazer aí a sua semeadura, ou pode fazer por meio da chave Pix. Temos uma demanda aqui grande, o bom Deus tem nos ajudado e você contribuindo, com certeza, essa obra continua ativa e continuamos seguindo aqui para a glória do nome santo do Senhor. Quero agradecer a vocês todos. Nesse momento eu quero fazer uma oração e nos veremos no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Lembre-se, todo o material, tá bom? Está no link Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês. Eu coloquei lá tudo junto, então lá você pode pegar o material de apoio da EBD Jovens, lá você pode pegar o e-book, o panorama da primeira, segunda e terceira carta de João, o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, tudo num único lugar. O e-book, o perdão entre casais, que serve também para o perdão entre irmãos, de forma geral. Então, todo o material está lá, tá bom? Vamos, nesse momento, fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade aqui.
Eu quero pedir ao Senhor que dê uma aula edificante para cada, Pai querido, professor que vai estar ministrando esta aula em sala de aula. Que o Senhor use a vida desse irmão, dessa irmã, que eles sejam instrumentos, que os alunos possam aprender a Tua palavra. Se tem alguém se sentindo rejeitado, esquecido, abandonado, que eles possam se sentir amados por Ti, Pai, pois Tu és um Deus amoroso. Senhor, toma nas Tuas mãos a vida de cada filho, de cada filha, de cada necessidade. Tem pessoas com problemas, Senhor, de saúde, como é o caso da minha sogrinha mãe, ó Deus, e outras pessoas, Senhor, que estão aí enfermas, estão internadas também. Eu peço cura, eu peço também libertação para esse marido, para essa esposa, para esse pai, para essa mãe, restauração de casamentos. Eu peço também, Senhor, portas de emprego abertas. Eu peço, Senhor querido, que o Senhor possa dar solução na causa, na justiça, essa aposentadoria também. Eu entrego tudo isso nas Tuas mãos e já te agradeço por esse programa edificante, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica e nos vemos no próximo programa. E me perdoe se teve picotou algum pedaço do áudio, não foi nada importante, o computador está bem cansado. Mas nós vamos ter essa vitória em breve, eu creio, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, com todos nós que aguardam a volta do Senhor.